Deixa que eu falo, tudo bem, galera? De volta aqui no canal, de volta ao meu estúdio aqui de casa, depois de longas horas de aeroporto, voltando do Rio de Janeiro, né? Saindo do Rio de Janeiro, indo para São Paulo, de São Paulo indo para Caxias, Caxias pegando o carro, chegando em Porto Alegre, depois da eliminação do Grêmio na Libertadores. E eu passei esse tempo todo aí da viagem, enquanto estava no avião, acompanhando muita repercussão de veículos e canais espalhados pelo Brasil a respeito do comportamento do Grêmio dentro de campo, né? E tem quase uma unanimidade, né? É quase unânime. Só o cara muito fã do Renato e o próprio Renato para considerar que foi a melhor escolha. Começar jogando contra um time que tem um meia armador sem ter um meia armador no teu time. Mas tem algo que me chama muito a atenção. Tem uma frase do presidente Alberto Guerra que me chama muito a atenção e que define o atual momento do Grêmio, em que nada vai mudar, porque um erra e o outro aplaude. Erra o Renato, aplaude e apoia o presidente Alberto Guerra. Mas eu vou explicar melhor para vocês isso. Muito obrigado pelos números excepcionais da jornada de ontem. Nós chegamos a ter simultâneos quase 42 mil equipamentos, né? Não dá nem para contar o número de pessoas, porque algumas pessoas na frente de um celular, 3, 4 pessoas, 4, 5 pessoas num aparelho de TV. Então, muito obrigado de coração mesmo. Já dá o like, te inscreve no canal, porque depois da vinheta eu chego para explicar melhor por que um erra e o outro aplaude atualmente no Grêmio. Nesse vídeo eu quero falar da Zapay, o aplicativo que vai te ajudar a regularizar a situação do teu veículo, seja carro, moto, caminhão ou ônibus. Vai aqui na descrição do vídeo, clica no link, tu vai baixar gratuitamente o aplicativo da Zapay, tu vai utilizar o cupom BAGÉ20, porque se tu tiver alguma pendência, tu pode parcelar. Usando o cupom BAGÉ20, tu pode parcelar em até 12 vezes no teu cartão de crédito e mais, tu pode ainda ganhar 20% de abatimento das taxas do teu cartão de crédito. Não perde tempo, descrição do vídeo, chama aí, baixa o aplicativo gratuitamente da Zapay e mais, ativa as notificações, porque daí se tu receber alguma multa, tu acaba sendo avisado. Bom, o presidente Alberto Guerra ontem na saída, logo depois na zona mista, porque o Renato foi aquilo, né? Não explicou nada com nada, ele não quer explicar, uma hora não pode Monsalvo e Cristaldo, ontem tinha Monsalvo e Cristaldo e mais o Natan Pescador, mas aí para começar o jogo não tinha, ele fez uma postagem hoje no Instagram, e a gente nota ali como mudou esse momento da relação entre o Renato e o torcedor. E eu conversei com alguns amigos que são muito fãs do Renato. Muito torcedor, torcem mais pro Renato que pro Grêmio. Encontrei alguns, inclusive, no aeroporto lá, Santos Dumont, lá no Rio de Janeiro, eles embarcando para Porto Alegre também. E eu ouvi de todos eles a mesma insatisfação. Aquela coisa assim, Bagé, deu de Renato. Bagé, acabou minha paciência. E eu ainda dando uma debochada neles, né? Ué, mas cadê o Deus nato de vocês? Não, Bagé, a gente tá separando as coisas. Não tem mais como. O que o Renato fez ontem, ele superou todas as perspectivas mais negativas possíveis, porque ninguém acreditou que ele realmente fosse começar sem um armador. Não existe futebol sem armador. Se tu quiser optar o futebol sem um centroavante, tu até pode fazer, desde que tu tenha 2 atacantes, mesmo não sendo centroavantes, mas que sejam bons finalizadores. O Grêmio foi campeão brasileiro em 96, tendo Zé Alcine e Paulo Nunes, nenhum deles era centroavante. Mas tu não consegue fazer um time sem um meia de articulação. Ele pode ser ruim, mas ele tem que ser um meia de articulação. Ele pode não marcar, mas ele tem que saber jogar quando a bola chegar no pé dele. E o Renato abriu mão disso. Ou será que é coincidência que o Grêmio melhora no segundo tempo, quando ele coloca, por exemplo, o Monsalve, que é um capítulo à parte do Grêmio, né? O Monsalve tinha que ser uma exigência do presidente Alberto Guerra. Mas eu quero voltar ao presidente Alberto Guerra. Porque o presidente Guerra foi, até de forma inesperada, ele foi falar, porque ele não fala mais com ninguém. E o presidente Guerra, quando perguntado sobre a eliminação e o peso que teria essa eliminação sob responsabilidade do Renato, o presidente Guerra veio com frases protocolares, que o Renato é um multicampeão, que o Renato tem a confiança dele, que o Renato é um dos melhores técnicos do futebol e um dos melhores técnicos da história do Grêmio, mas ele fecha com uma frase que me chama a atenção e que me deixa mais preocupado. A frase do presidente Alberto Guerra é a seguinte: eu apoio as decisões dele. O senhor está completamente equivocado, presidente Alberto Guerra. Se tem uma coisa que o senhor não pode apoiar, são as decisões do Renato. Aliás, seria muito legal, mas fica claro que o senhor não vai fazer esse meu pedido, que o senhor pudesse ter uma conversa com o Renato a respeito do que aconteceu. Porque isso custa muito caro para o Grêmio.
Tem torcedor insatisfeito, tem torcedor daqui a pouco deixando de pagar mensalidade, tem torcedor deixando de comprar camisa. Por quê? Pela insatisfação de ter sido eliminado numa Copa do Brasil e numa Libertadores da América. Mas agora o Renato vai voar em campo, né? Porque ele reclamava que tinha 3 competições, daqui a pouco ele reclamava que tinha 2, agora só tem uma. E nós temos que fugir do rebaixamento. Mas o bingo está completo. Aliás, ele ficará completo em dezembro. O Renato vai dar uma entrevista dizendo que foi campeão gaúcho e que salvou o Grêmio do rebaixamento. Como assim salvou o Grêmio do rebaixamento se é ele que colocou o Grêmio nessa situação de estar disputando o rebaixamento? E vocês que acompanham o meu trabalho aí do outro lado da tela, vocês sabem, né? Que eu falo há muito tempo disso, né? Que eu não engulo essas lorotas do Renato na entrevista coletiva há muito tempo, mas coisa de mais de anos. Eu nunca caí nessa conversa. Mas o presidente Alberto Guerra, e eu vou ser muito sincero com vocês, tá? Eu não espero, e eu acho até que não seja o caso de demissão do Renato. Eu sei que não vai acontecer, tá? Mas mesmo assim, se me dissesse, Bagé, tu demitiria o Renato? Eu acho que nesse momento eu também não demitiria o Renato. Porque neste momento, o Grêmio teria que tirar algum técnico do mercado. Vou dar um exemplo, Vojvoda do Fortaleza. Ah, mas o Flamengo tentou. O Flamengo nunca pagou 1,5 milhão pro Vojvoda. Aliás, o Tite, atualmente, 2 Copas do Mundo, ganhou tudo com o Corinthians, inclusive Campeonato do Mundo. Eu sei, o Renato foi campeão do mundo como jogador, mas como treinador não foi. E mesmo assim, o Tite ganhou o mesmo salário do Renato. O Tite foi técnico das últimas 2 Copas do Mundo com a seleção brasileira. Então, o Flamengo, quando foi atrás do Vojvoda, ofereceu um salário um pouco maior do que ele ganhava. Agora, se o Grêmio chegar com 1,5 milhão para ele e oferecer um projeto de trabalho, eu passo a acreditar que ele possa vir. Mas eu acredito que nesse momento não fosse o caso. Sabe o que está sendo cobrado e que muita gente não está entendendo? O presidente Alberto Guerra precisa cobrar o Renato. O Renato teria que ter sido cobrado quando o Renato foi eliminado da Copa do Brasil. Agora o Renato eliminou o Grêmio da Libertadores. E a nossa ideia principal é cobrança, não é pedir a demissão, mas sim cobrar. Mas o presidente Alberto Guerra sacramentou ontem. Ele apoia todas as decisões do Renato. Por isso que eu falei, de um tom de brincadeira, mas com o coração cheio de verdade, que o Renato ainda não decidiu tirar o presidente Alberto Guerra do comando. Porque se ele decidir, ele também consegue. Se inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco.